Não há nenhuma outra obra maior do que essa para ele, buscar a noiva. Não me assentarei, não comerei, enquanto eu não expuser aquilo para o qual fui enviado. Ele estava lá para buscar Rebeca, ele não estava lá para sentar num banquete. Esse não era o seu objetivo. Meus irmãos, é apenas uma linda história. Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Não comerei, não há distração, não há nada que possa mudar o seu objetivo. Irmãos, isso me alegra, isso constrange o meu coração, e deve constranger o seu também, porque o Espírito Santo foi enviado para nos buscar. Cristo foi enviado para nos salvar, e Ele foi enviado para nos buscar. Então, se Ele habita dentro de mim, se Ele habita dentro de você, nós podemos ter uma grande alegria nessa noite, de poder dizer em alto e bom som, que Ele nos alcançou. Se Ele nos alcançou, se Ele nos convenceu, lembra, Ele convenceu Rebeca, o Espírito Santo nos convenceu. A nossa situação é o que? Convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Vamos apenas olhar isso. Se o Espírito nos convenceu, Ele nos habitou. E se Ele nos habitou, porque Ele nos encontrou, então agora Ele vai nos levar para aquele grandioso encontro. Então hoje eu e você podemos dizer em alto e bom som. Vamos pensar assim, se alguém me pergunta, para onde você está indo? Se eu te pergunto, para onde você está indo? Você vai dizer, eu estou indo me encontrar com Cristo. Cada dia tem que ser esse sentimento no meu coração. Eu estou a caminho do grande encontro da minha vida. Nós estamos, irmãos, a caminho de um grande encontro. Olhe bem, observe. Versículo 34. Então disse, sou servo de Abraão. Aí ele diz, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor. Versículo 35. Ele se tornou grande. Ele está dando um testemunho de Abraão. Deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelo, e jumento. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. Agora veja que testemunho ele vai dar de Isaac. Porque agora ele vai pegar todo o testemunho de Abraão e vai colocar sobre Isaac. Aí ele diz, um filho, a este deu ele tudo quanto tem. Rebeca estava ali ouvindo tudo isso. Aqui você vai colocar um texto que está em João capítulo 15, o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, aí bem mais à frente ele diz, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Meus irmãos, eu falo isso e quero dar ênfase. Se você quer perceber, entender, discernir a obra daquilo que Deus está fazendo na sua vida, por meio do ministério da palavra, da vida da igreja, da comunhão entre os irmãos, perceba se em tudo isso existe um testemunho de Cristo na sua vida. Se realmente é a centralidade, é a inclusividade, é a exclusividade de Cristo. Porque nada pode roubar o lugar de Cristo na nossa vida. Nada pode superar o lugar dele em nosso coração. O Espírito Santo está fazendo isso, ele está dando um testemunho de Cristo dentro de nós. Ele está falando no meu e no teu coração sobre Cristo. O Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. Eu disse isso para vocês há pouco. E agora, ele está dando um testemunho do Pai e do Filho. É isso que o Eliezer está fazendo. Um testemunho de Abraão e um testemunho de Isaac. O Espírito Santo faz isso, irmãos. Ele traz esse testemunho para dentro de nós. Ele vai dispensando Cristo para dentro de nós. Ele vai ganhando o nosso coração, à medida que Cristo vai sendo derramado, à medida que Cristo vai sendo dispensado, à medida que Cristo vai sendo revelado. Nós carecemos disso a todo tempo. Este é o assunto no qual o Espírito Santo está ocupado o tempo todo.
testemunhar Cristo na nossa vida. Deixe-me colocar mais um texto aqui. Capítulo 16, versículo 13 do Evangelho de João. Nosso amado Senhor vai dizer assim, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, aí ele diz assim, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, lembre-se, verdade no sentido conceitual, espiritual, não é uma verdade qualquer. Você não pode estudar a palavra verdade baseado no Ruais ou qualquer outro dicionário. Essa é uma palavra que para nós ela tem um sentido singular. Verdade para nós é aquele conceito, é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E quando Deus ele se conhece plenamente. Ele se conhece perfeitamente. E esse conhecimento que Deus tem de si mesmo gera, a partir daí, uma realidade de glória, que é eternamente semelhante a Deus. É aí que nasce, ou essa palavra é muito perigosa colocar aqui, porque alguns podem deturpá-la, mas aí você percebe que esse conhecimento que Deus tem de si mesmo, Deus gera uma imagem eternamente semelhante a Ele mesmo. Isso parece ser apenas conceitual, porque até onde nós conseguimos enxergar, até onde nós conseguimos andar, a grandeza disso é muito maior, porque verdade é uma outra faculdade, assim como comunhão é uma outra faculdade, é uma outra universidade dentro da Trindade, que um dia nós iremos estudar por toda a eternidade. Nossa verdade não é a verdade do mundo, nossa verdade não está baseada no conceito do mundo, a nossa verdade está baseada no conceito daquilo que é a Trindade. Tem a ver com o conhecimento que Deus tem de si mesmo, e ao conhecer a si mesmo, Ele se conhece eternamente, perfeitamente, plenamente, e Ele gera uma imagem que é eternamente semelhante a Ele mesmo. Esta imagem é o seu Logos. E este Logos, Ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi aí que a verdade desceu. A verdade, ela desceu na encarnação em Jesus Cristo. Por isso Ele disse, eu sou a verdade. A verdade para nós é essa. Agora você consegue entender esse texto à luz desta revelação? Esta é a verdade, Ele é o Espírito da verdade. Essa verdade para nós, ela não é meramente, ou não pode ser meramente conceitual. Essa verdade para nós, ela é uma realidade eterna. Isto é, essa verdade é a realidade eterna. Então, quando ele diz o Espírito da verdade, ele é o Espírito da realidade daquilo que é a Trindade. É nesta realidade que nós somos conduzidos na comunhão da habitação dele na nossa vida. Por isso, irmãos, não há lugar para pobreza espiritual no nosso meio, não pode haver. Não pode haver lugar para apostasia, para frieza, para indiferença, para negligência. Por quê? Porque esse nobre, zeloso cavalheiro que é o Espírito Santo, ele está fazendo uma grandiosa obra na noiva do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Este é o processo, esta é a caminhada, este é o seu movimento, é isso que ele está fazendo. Então, quando você se deleita na palavra de Deus, quando você se deleita na oração, quando você é tomado de assombro por essa verdade, meus irmãos, precisamos dele para nos ajudar a orar, precisamos dele para nos assistir nas nossas fraquezas, porque ele é infinitamente maior do que nós, infinitamente mais poderoso do que nós, infinitamente mais glorioso do que nós. Mas mesmo assim, ele foi dado pelo Pai, porque o Senhor Jesus Cristo rogou para que ele viesse nos habitar. O Pai enviou o seu fiel amigo, conselheiro. O seu Pai enviou aquele que conhece todo o seu conselho, aquele que conhece todas as profundezas de Deus. O Pai enviou aquele que é Deus com ele, o Espírito Santo, para vir nos habitar,
para trazer toda a realidade daquilo que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Ele veio para abrir dentro de nós o caminho da eternidade. Deixa eu te dizer algo. Quando o Espírito Santo veio nos habitar, ele trouxe para dentro de nós a eternidade. A eternidade, por meio daquele vivo e novo caminho que o Senhor Jesus nos abriu. Então, quando a Bíblia diz, em Hebreus 4,16, que nós podemos nos achegar ao trono da graça, isto é realidade. Quando a Bíblia diz que nós temos intrepidez para entrar no lugar santíssimo, no santuário eterno, onde Deus está no seu trono, isto é realidade. Quando a Bíblia diz todas essas verdades, nós estamos em Cristo Jesus, isto é realidade. Isto é realidade. Isto não é doutrina de homem, isto é realidade, porque Ele é o Espírito da verdade.